Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero cumprimentá-los a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, e pela primeira vez chega a esse canal. Eu quero cumprimentá-los a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Amados, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, do verso 1 ao 6, está escrito: Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo mesmo: Este blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitar o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu quero, amados, agradecer a Deus por esta oportunidade e também a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Meus amados, em primeiro lugar, eu quero dizer a todos que eu sou assembleiano. E eu creio nos dons, eu creio que o Deus que operou no passado, Ele ainda opera até nos dias de hoje, que o Deus que perdoou pecados, Ele ainda perdoa nos dias de hoje. Eu sou prova viva de que Deus opera milagre na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam, que confiam, que acreditam na sua existência e no seu poder. A própria palavra de Deus nos diz que toda autoridade foi constituída ao Senhor Jesus. Que Ele e o Pai são uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio na soberania, no poder de Deus. Eu creio que os dons do Espírito ainda continuarão em evidência. Eles ainda não cessaram. Eu não sou sensacionista, eu sou continuista. E eu creio que os dons de Deus, os dons do Espírito, os milagres que Jesus operou no passado, Ele ainda opera até hoje. Muitas vezes é a nossa incredulidade, muitas vezes é a nossa falta de fé que impede do Senhor operar nas nossas vidas. Olhando para estes versículos que lemos nesta oportunidade, a Bíblia diz que Jesus entra num barco e foi para a sua própria cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, no capítulo de número 8, tinha vindo de operar vários milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo estava sedento pelos milagres de Jesus, porque eles nunca tinham presenciado tantos milagres acontecer como na época de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a própria palavra de Deus nos descreve que Jesus foi para Cafarnaum.
Jesus foi habitar em Cafarnaum. E muitos presenciaram os milagres que Jesus já havia operado, já havia feito, então levaram esse paralítico até a presença do Senhor Jesus. Este homem, ele foi conduzido até a presença do Senhor. Ele era um homem paralítico, não podia se locomover, não podia andar. Então, para ele chegar até a presença do Senhor, ele teria que ser conduzido até Jesus. Quando ele chega perante a presença do Senhor, a primeira coisa que Jesus descobre na vida deste homem é a fé. Jesus viu nele fé. Jesus viu nele confiança. Jesus presenciou na vida deste homem uma fé inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei há quanto tempo, há quantos anos este homem era paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que no momento que aquelas pessoas foram conduzir aquele homem até Jesus, ele poderia ter dito: não, para mim não existe solução. Para mim não existe alternativa. Eu não tenho possibilidade de ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi conduzido até a presença do Senhor. E quando Jesus chega e olha para aquele homem deitado em um leito, Jesus viu, é o próprio versículo 2 que nos descreve, que nos diz que Jesus viu naquele homem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir aqui um parêntese nesta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse no início desta reflexão. Louvado seja Deus. O nosso Senhor continua até hoje operando milagre. Mas a falta de fé, a falta de crença em muitas pessoas impede o trabalhar do Senhor. Impede o agir de Deus. Porque Jesus, querido, ele trabalha em nossa vida conforme a nossa fé, conforme a nossa confiança. A palavra de Deus, ela é fiel, aonde ela diz que sem fé é impossível o ser humano agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a fé é um firme fundamento. Nós somos salvos em primeiro lugar, não é porque nós vimos Jesus, não é porque nós presenciamos a face de Jesus, mas é porque nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. É porque um dia nós confessamos a Ele, crendo que Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e que virá para nos levar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este paralítico aqui, Jesus observa nele, viu nele fé. Então, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bom ânimo. Louvado seja Deus. Estão perdoados os teus pecados. Filho, estão perdoados os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é aquilo que já lhe falei. Eu não sei há quanto tempo este homem sofria com essa paralisia. Mas Jesus chega para ele e diz: filho, tem bom ânimo. O segredo de muitas vitórias, queridos, é não desistir. É não fracassar no meio da caminhada. É colocar a sua confiança, a sua fé em ação. Louvado seja Deus. Então Jesus diz a ele: filho, tem bom ânimo. Estão perdoados os teus pecados.
Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu estremeço, eu não posso acreditar em uma pessoa que se diz crente, salvo em Cristo, e não crê no poder de Deus. Não crê no poder de Deus. Eu não posso aceitá-lo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega para o homem, vendo nele fé. Jesus disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Mas ali também existia uma gama de pessoas que ainda até hoje existe no meio da sociedade. E quem eram essas pessoas? Os escribas. Ainda existem pessoas hoje com a mesma atitude, com as mesmas decisões, com as mesma iniciativa. E isso habita no meio do povo de Deus. Habita no nosso meio, queridos. Tem pessoas que crerem realmente, mas tem pessoas que estão igual aos escribas, duvidam do poder do Senhor, duvidam da autoridade de Deus. Olha o que os escribas diziam. Eles razoavam em seus corações. Eles murmuravam diante do que eles ouviram da parte do Senhor Jesus. Eles não acreditavam, eles não criam. Louvado seja o nome do Senhor. Eles atribuíram Jesus está blasfemando. Louvado seja Deus. Como existe muitas pessoas nos dias de hoje, presenciaram os milagres de Jesus, leram os milagres de Jesus, sabiam ou têm informação concreta pela palavra de Deus que Jesus operou milagres e continuam blasfemando, continuam desacreditando, continuam não crendo no poder do Senhor. Louvado seja Deus. Então, enquanto Jesus estava operando o milagre, enquanto Jesus estava levantando este paralítico, enquanto Jesus estava perdoando o pecado, os escribas estavam murmurando, estavam blasfemando contra Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nada vai impedir do Senhor operar milagre na sua vida. Nada vai impedir, louvado seja Deus, do Senhor realizar os projetos dele na sua vida. Ainda que alguém creia ou deixe de crer, ainda que alguém vai blasfemar, ainda que alguém vai murmurar, não vai conseguir interromper o agir de Deus na sua vida. Então, enquanto Jesus estava ali perdoando os pecados deste homem, louvado seja Deus, os escribas estavam blasfemando. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se nós formos olhar para as críticas, se a gente for olhar para as pessoas que duvidam da nossa crença, da nossa fé, da nossa confiança no Senhor, queridos, a gente não resiste, a gente não suporta, porque são críticas e mais críticas que alguém levanta contra nós, que alguém impõe contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Duvidando da nossa fé, duvidando da nossa salvação, duvidando que somos perdoados. Amados, percebam bem que este homem aqui, enquanto Jesus estava dizendo: estão perdoados os teus pecados, os escribas, louvado seja Deus, consigo mesmo, eles estavam murmurando. Não deixe, louvado seja o nome do Senhor, eles estavam blasfemando. Não deixe que as blasfêmias seja motivo para impedir a sua bênção. Não deixam que a falta de fé de alguém venha destruir a sua confiança no Senhor. Acredite, creia que Deus é fiel.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Louvado seja Deus. Olha aqui o que diz o verso de número 4. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Jesus sabia, mas nem isso impediu o trabalhar do Senhor. Jesus sabia que existia incrédulo ali, naquele meio. E isto existe até hoje. Incrédulo no meio do povo de Deus. Se vestem como crente, andam como crente, carregam uma Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, se congregam todos os dias, mas ainda são incrédulos. Louvado seja. Porém, Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitar o mal nos vossos corações? Jesus conhece o coração do ser humano. Jesus conhece a nossa vida. Ele sabe. Ele tem conhecimento da nossa confiança. E Jesus faz uma pergunta aqui aos escribas: por que vocês estão cogitando mal nos vossos corações? Por que vocês estão maquinando o mal nos vossos corações? Louvado seja o nome do Senhor. Por que cogitar o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil? Isso aqui é Jesus dizendo. Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus é maravilhoso. Ele não só perdoou os pecados daquele homem, louvado seja Deus, ele também ordenou, diante de tanta incredulidade, diante de falta de fé, diante de alguém não acreditar que Jesus seria capaz de curar aquele homem, ele operou o milagre. Ele ordena e disse àquele homem: levanta-te e anda. Louvado seja Deus. E isso ele fez no meio dos opositores. Isso ele operou no meio daqueles que não criam, que não acreditavam que Jesus seria capaz de realizar com grandes milagres. Eu já estou encerrando. O versículo de número 6, Jesus diz aqui: ora, para que saibais que o Filho do Homem, isso aqui coloca um ponto final em todos aqueles que desacreditam que só Deus pode perdoar pecado. Porque tem algumas pessoas que acreditam, que crêem, que somente Deus pode realizar ou pode perdoar pecado, que Jesus não tem essa autoridade. Isso aqui acaba com todas essas prerrogativas, com todos esses pensamentos, louvado seja o nome do Senhor, com todos esses pensamentos que acham, que imaginam que o Senhor não tem poder para perdoar pecado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te e vai, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico aqui foi perdoado por Jesus. Foi ele quem perdoou o próprio paralítico. E ainda deu uma ordem. Diante de tantas murmurações, diante de tantos pensamentos errados, eu te dou uma ordem: levanta-te e vai para a tua casa. Não dá tempo de nós explicarmos tudo, mas eu quero dizer que o poder do nosso Deus não morreu, ainda continua até hoje. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.